Quando a gente fala de idade, gente, uma coisa que não vai aparecer muito é goleiro, tá? Porque É goleiro verdade. geralmente precisa ser um pouco mais idoso pra começar É. a se acalmar, fazer as defesas corretas. Então só teve 2 goleiros abaixo de 26 anos, tá? Um Mikael, de 20 anos de idade, novinho, Dois né? goleiraços, inclusive. Dois goleiraços. E o Hugo Souza, do Corinthians, né? Com 25 anos. E o que eu achei mais interessante aqui é porque os dois foram muito bens, né? Sim. E Mikael, ele tem um extra aqui porque ele agarrou todos os pênaltis, teve 2 pênaltis e 2 vezes ele agarrou. Ele agarrou. Um deles do Fluminense, infelizmente. Beleza, vamos lá. Isso é verdade. Aham, vamos lá, Foi o vamos John lá. Arias, né? que Foi. bateu. Foi. Nossa. Bateu muito mal. Bom, mas Menino você pode Arias ter ele ainda. defendeu 100% dos pênaltis, Não. então talvez não foi a culpa do Fluminense, Não. talvez seja o Mikael Ele é mesmo muito o bom, ele é fator. muito bom. Enquanto o Hugo Souza não defendeu os pênaltis, mas em compensação o Hugo Souza ele defende muito mais bolas fora, né? É. Então pra cá ele precisa de 11 chutes a gol fora da área para conseguir fazer um gol do Hugo Souza. Enquanto o Mikael, 9 chutes fora. Se vocês se lembrarem daquela outra que a gente teve, esses números são muito bons, porque, por exemplo, você pega o Léo Jardim, 7 chutes fora da área, ele já toma um gol. Então ele foi acima do Léo Jardim. Acima do Léo Jardim. Né? O Léo Garden, né? Léo Garden. E até quando você fala de defesa dentro também da área, só precisa de 2 chutes para fazer um gol. Sim. Cara, e quando você pega até um goleiro bom, assim, geralmente leva um chute e meio. Então, assim, foram 2 caras muito bons, né? Sim. Pra pensar assim. Então, o que vocês gostam? Vocês gostariam de um Mikael aí no time de vocês? É, o Botafogo já tá vendo com o outro, né? Como eu esqueci o Léo, acho que Léo Link, não é? Léo Link. Ah, o Léo Link. Isso. Então o Botafogo já tá vendo com o Atlético de levar o Léo Link pro lugar do Gatito que saiu. Então ele já vai ir pra reserva. O Mikael entrou justamente quando o Léo Link acabou se machucando. Então ele teve essa oportunidade e acabou se firmando. Então eu acho um bom nome. O moleque é bom. Acho que ele não deve sair do Também acho que não. Atlético, não. Ganhar Assim, mais minutagem, né? é. Assim, Ele vai ser uma promessa do Atlético, né? Se É. eles passarem agora, é queimar cartucho. Não, e é incrível como o Atlético tem uma fábrica de goleiro bizarra, né? bizarro. Os caras são muito bons. O Mikael fez uma partida absurda contra o Fluminense. O jogo teria sido diferente se ele não tivesse agarrado naquele dia. Mas eu gostaria muito do Mikael no Fluminense, ainda mais pensando, por exemplo, numa associação do Fábio, que tá com 44, vai fazer 45 agora, se não estiver enganado. Apesar de ter sido um monstro na temporada passada. Aham. Tem nenhuma perspectiva desse cara aposentar esse ano, por exemplo. Mas eu gostaria, cara. Excelente goleiro. Eu gostei. E diga-se de passagem, o treinador de vocês era o nosso, né? Que treinou Gatito, treinou Jefferson. Ah, sim. É. O preparador de goleiros. Isso. Não é nem o preparador o Fluminense já tem, mas ele contratou um chefe do departamento de goleiros que era do Botafogo Isso. e que realmente é uma grande referência, né? Ele do é muito mercado, bom, né? cara. Tu vê que o Fábio melhorou absurdamente com ele. Defesas de bola aérea. Sim. Principalmente aquelas que o cara tem que agarrar. Tu vê que ele não espalma tanto. Não, o Antes ele Fábio é fenômeno. espalmava muito. Hoje em dia ele não faz. Você não tem medo do Fábio, não? Tipo, quando que vai ser a hora que a idade dele pega? Então, eu tenho medo por causa da idade e porque a gente não tem reserva. Hoje a gente tem o Vitor Eudes, que é um goleiro, né, que o próprio Fábio indicou do Cruzeiro, então o Fluminense contratou. Quando ele entrou, por exemplo, num jogo que o Fábio estava suspenso, ele até chegou a pegar um pênalti, que realmente, assim, o cara é absurdo em pegador de pênalti, tem quase 2 metros e pouco, o cara é absurdo. Só que aí, e o resto? Além do pênalti, né? Então eu tenho medo e o Fluminense precisava, de fato, de um goleiro reserva. Ele até brigou, né, com o Vitória para conseguir o Arcanjo, né? Mas acho que deu ruim já, o Fluminense já saiu da negociação e era um bom nome para substituir. Não, foi uma questão de o Fluminense não tinha como comprovar que podia pagar. Aí, tipo, no dia seguinte contratou o Hércules de 29 milhões. Eu entendo que o presidente do Vitória queria, né, os direitos dele ali e tudo mais, mas sim, vai pagar, óbvio que não seria esse o problema, né? Se fosse o caso, o Fortaleza nem fechava com a gente. Mas eu tenho medo por isso, porque ele já tá mais velho. Mas eu acho que ele fez uma das melhores temporadas do Fluminense no ano passado. Assim, se não fosse o Fábio, a gente já tava na 2ª divisão. Assim, já teria caído no meio do campeonato já, assim, da tabela. E ele não tá demonstrando que está caindo performance. Então... Mas o maior medo não é a performance dele, sim a falta de reserva. Se lesionar, né? Por causa da idade, já era. Então, assim, Mikael, já que o Arcanjo não veio do Vitória,
Eu aceitaria fácil. Tem 3,8, né, euros ali. Não sei se o... O Fluminense ia pagar 6 milhões pelo De euros? Arcanjo. Não, de reais. Então, Já tava não, convertido. aí Mas, loucura, né? mas assim, eu acho que seria bom que ele saísse. Sair da Série B, ele é um cara bom, precisa ganhar cancha, mas assim, é complicado, porque ele fez uma excelente Série A. Será que ele vai aceitar ficar no banco de um time um pouco maior, pra não jogar na Série B? Eu não sei. Eu não sei Eu não também sei. quanto ele é ligado ao time, né? Tem isso. Tem muitos jogadores que acabam não deixando o time ficando lá pra sempre, que são ligados. Então, Eu acho que o problema também do Fluminense é que, como o Fábio tem uma história muito grande, o Fábio tem que estar muito mal pra ele ser substituído. assim, Então, o É o caso Fluminense... do Cássio, né? Do Corinthians. Só quando ele tava muito mal que eles resolveram trocar Não, mas, o Cássio. então, mas o Fábio não foi nem isso. Foi aquela sacanagem de mandar embora Do mesmo, Cruzeiro, do Cruzeiro. É. Aí o Fluminense abriu as portas e ele ficou agradecido. Talvez isso também tenha Não, ajudado. ele vai aposentar no Fluminense, acho que ele já falou isso em alguma entrevista. Mas é isso, assim, ele não tem nenhuma queda de rendimento no ano. Eu achei que esse ano agora ia ser ruim dele, ele fez, sei lá, pra mim a melhor temporada do que ele fez no Fluminense, até mais do que talvez na Libertadores, assim, ele pegava uns milagres, assim, bizarros. Na última, contra o Criciúma, pô, ele fez uma defesa a queima-roupa, assim, quase debaixo da trave, o cara chutando a bola, pô. E o Criciúma, né, nesse ano, gostou de tentar atrapalhar os carioca, né? É verdade. Esse homem incomodou esse ano. Quase. Vamos seguir então aqui. Temos agora o Hugo Souza. Tinha Hugo alguma coisa Souza. no time que você falou pra mim, do Mikael, ou não? Acho que era da seleção, não era? A seleção de base. Ele é da verdade. seleção de Ele é da base. seleção de base. Ele Pode é. falar, não precisa. Pode falar. Mas é verdade, ele é a seleção Ele é de da base. seleção de base. Isso também acaba aumentando o valor dele, né? Ah, ele ganha mais minutagem que ele precisa, né? Sim. Agora, vamos prosseguir aqui com o Hugo Souza, porque o Hugo Souza, ele já, ao contrário do Mikael, não caiu, né? E ele meio que foi já eternizado, eu acho, na torcida do Corinthians, eles amam ele. Assim, ele é de fato um cara que defendeu pra caramba, mas ele também cometeu um outro deslize. Mas assim, ele pelo menos tá sempre na mídia. Que era. Então, o problema Ele do era do Hugo Flamengo, era né? do Flamengo. Flamengo. E saiu do Flamengo naquela não muito boa assim, história, né? ele teve altos e baixos no Flamengo. Ele se identificou mais no Corinthians, porque ele foi super bem recebido. E assim, no Flamengo ele teve altos e baixos, e no Corinthians, por enquanto, só tem coisa boa. Não teve ainda tanta momento ruim assim. No Flamengo ele teve falhas em jogos decisivos, assim, teve uma bola ali que até o Zico falou dele depois. Ele recebeu uma bola recuada, aí foi tentar driblar o cara que tava vindo na frente, aí o cara... Roubou a bola, né? aí tomou o gol e era um jogo de quartas de final, acho, Flamengo... Enfim, aí a torcida caiu em cima dele e tal, e também foi um ano difícil para ele, foi em 2020, que ele tinha perdido o pai dele, tal, então ele tava meio, assim, abalado com tudo lá, então teve esses momentos, a torcida Não abraçou, né? Não abraçou, não foi paciente, vamos Não dizer Aí assim. foi pro Corinthians, teve toda aquela recepção que ele super bem tratado e tal, como ele... Mas, assim, é isso, né? Ele Assim, eu se vou te identificou falar. mais, ele ama aquilo lá, fala, ai, Corinthians é sonho, não sei o que, quero... Mas essa história do bem tratado no Corinthians, eu acho que ele deu certo no Corinthians. Sim, deu porque- certo. Ele deu sorte exatamente, também. porque não teve tantos Porque o Cássio erros quanto teve meteu no o pé Flamengo. e ele teve Eles a estavam oportunidade. odiando o Cássio, estava num momento horrível. Aí eles tentaram reserva do Cássio, o Hugo foi o reserva do reserva. Do se não me engano. reserva, o reserva do reserva. Mas o reserva não deu certo, que o reserva foi muito mal também. Aí ele conseguiu e, pô, deu certo, né? Tipo, ele conseguiu defender tudo lá. Porque lá não teve tantos erros assim, aí não teve tanta gente xingando ele. Então, Ainda. aqui, ainda. Não teve a galera pegando Mas a pé. pergunta é, o Corinthians já pagou o Flamengo? Pagou. Porque teve esse papo aí, né? Pagou, De que pagou. não vou pagar, não vou pagar, Os tem valores- dinheiro, não tem os dinheiro. valores eu não lembro. Pagou porque foi à vista. Porque o tava Flamengo... com muita exigência lá com as garantias, porque ele tava Não sei se foi pendurado por outra 800, né? 800... 800 mil euros. É impressionante como o goleiro é desvalorizado, né? Essa história de pagar... E olha como é que ele sai da valorizou. mesa aqui. 7,8 agora. É. Aumentou Mas é 7 milhões. Assim, eu vou te falar, ele tem mídia também. Ele tem. Sim. Não tô dizendo que é ruim, não. Tô dizendo que ele chama, sabe? Ele chama. E eu acho que o pessoal gosta. Pô, é um goleiro alto pra caramba. É. Porra, quase 2 metros, pô. É. O maluco é uma vara. E essa parada de pagar jogador, eu acho que eu vou me retirar da mesa, né? Porque. Corinthians, paga o Cuiabá. E aí, gostou desse corte? Então acesse o link aqui embaixo pra você assistir todo o bate-papo.